Graças a paz, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu quero trabalhar com vocês a parábola do semeador. E partindo desta proposta da parábola do semeador, ela é a única parábola que é apresentada pelos três evangelhos que nós chamamos de sinóticos ou evangelhos sinônimos. O Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas narra a mesma proposta, e o Evangelho de João ele está fora dos evangelhos sinóticos, porque então ele tem uma abordagem totalmente diferente. E aqui Mateus está escrevendo para o povo judeu, Lucas está escrevendo para o povo romano, Marcos está escrevendo para o povo romano, e Lucas, por sua vez, está escrevendo para o povo grego. Mas também uma outra característica desta parábola é que é a única parábola que o próprio Jesus explica para todos quantos estão, uma das poucas, né? Ele explica para todo o povo que está ouvindo esta parábola, porque a fala por parábola também era uma fala para mostrar os mistérios do reino. Então tinha que ouvir e atentar. E aqui Jesus sempre está explicando aos discípulos, aos 12, todas as parábolas que eles não compreendiam, mas nesse contexto ele está explicando para toda a multidão a quem ele falou. E aí eu quero ler com vocês e para vocês Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, que diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, mais à frente, o próprio Jesus está explicando esta parábola, né? Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe fora semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a parábola e logo, com alegria, a recebe, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra logo se escandaliza. Ainda o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quando a gente pega mesmo esta parábola, a primeira questão que nos vem, não tem por que explicar esta parábola, porque o próprio Jesus já mostrou alguns aspectos, todos os aspectos das sementes lançadas, e explicou. Então ele já falou a parábola, e ele explicou esta parábola para todo o povo que estava ali ouvindo esta parábola. E a Bíblia diz que havia uma grande multidão vinda de muitas partes, não é? Mas o princípio desta parábola, quando a gente para pensar se ela precisa ou não ser explicada, na realidade ela ainda precisa ser não explicada, mas ela precisa ser aplicada para que possa ser entendida espiritualmente na vida daqueles que ouviram na época e na vida de todos quantos ouvem hoje esta mesma parábola.
E assim, eu queria trazer algumas características de suma importância para cada um de vocês. Mesmo Jesus explicando esta parábola, ele está nos trazendo a possibilidade de estarmos tentando aplicá-la, não é? De forma que possa ter uma abordagem espiritual. E assim, algumas características interessantes desta parábola é que, primeira característica, a ênfase não está no semeador, mas sobre a semente que é lançada, que é uma característica bem interessante, porque então poderia propor a ênfase no semeador, mas aqui ela não está no semeador, mas sim a ênfase sobrecai na semente que for lançada. A segunda característica interessante desta parábola também é que nenhuma menção é feita ao árduo trabalho de arar o campo. Então mostra aqui alguma coisa muito natural, o semeador que sai a semear e começa a lançar semente. E é bem certo, dentro do contexto, principalmente de Oriente Médio, preparar o solo. O próprio Jesus diz que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, não é? Então ele está mostrando que sim, tem esse processo de preparar o solo, de arar o campo, este árduo trabalho de arar o campo, de preparar bem a terra para que possa ser lançada a semente. E aqui não tem esta proposta, o semeador sai a semear e é simples assim. Não foca no semeador, não traz a menção do árduo trabalho do semeador para arar o campo. E o terceiro aspecto, a provisão de chuva por parte de Deus, o esforço do homem no trabalho do campo também não tem nenhuma significação na construção e interpretação desta parábola. Então aqui Jesus também, ele não está falando, ele lançou e depois o próprio Deus veio com a sua provisão e lançou chuva, não é? E as sementes, tanto as que caíram em boa terra, quanto as que caíram em solo rochoso, ou entre espinhos, ou à beira do caminho cresceram, e assim por diante. Ele não está preocupado com isto, ele está preocupado com alguma coisa um pouco mais de conotação espiritual e de aplicabilidade na vida de todos, não é? E assim, o quarto aspecto é que a ênfase da parábola são os altos e baixos porque passa o lavrador ou semeador em seu trabalho de cultivar a terra. Então assim, ele está mostrando que o semeador saiu a semear e ele está lançando as sementes. Então está falando de altos e baixos, não é? Porque algumas características nos mostram esta possibilidade dos altos e baixos, não é? E assim, ele está falando aqui das sementes da beira do caminho, dos lugares rochosos, dos espinhos, e ele está trazendo a aplicação da lição e do solo, mostrando que o semear e o solo, não é, onde está sendo semeado, são de fato a mensagem do reino e os corações que hão de receber estas mensagens. E ele começa propondo bem de imediato mesmo que a beira do caminho está falando do diabo que vem logo e arrebata esta semente. E quantos de nós não temos percebido pessoas que se rendem aos pés de Jesus, mas logo vem Satanás, ou mesmo o diabo? Um dos evangelhos fala de Satanás, outra fala do diabo, mas a proposta é que ambos vêm para arrebatar esta mensagem do coração das pessoas, não é? E assim, a aplicação da lição e do solo às pessoas que ouviram é a mensagem do reino mesmo, não é? Lugares rochosos entre os espinhos também fala de imediatismo. Por quê? Porque tanto lugar rochoso quanto entre espinhos, a gente lendo esta parábola por completo mesmo, ambas nascem rápido. Uma porque tem pouca raiz e outra porque está acomodada ali entre espinhos, não é? E com muita facilidade nascem, mas a proposta é que, em primeiro lugar, nasce propondo alguma coisa de imediatismo. Quantos cristãos não estão aí dentro da igreja em cima de uma proposta imediatista, né? Do Deus que pode me abençoar, da campanha que eu vou fazer, do dinheiro que eu estou pagando, da bênção que eu quero receber.
E assim, o reino de Deus, ele não trabalha com imediatismo, do ponto de vista de que o homem vai aplicar e receber, não é de imediato. Mas o reino de Deus, ele trabalha dentro da dimensão do próprio Deus. Se tem que fazer agora, ele faz agora, mas se eu tenho que amadurecer o coração onde ele tem que realizar a sua obra, ele vai amadurecer. E uma das propostas que nós temos que trazer para as nossas vidas, que o reino é de Deus e não nosso. E se é de Deus, então o imediatismo ele deve logo cair por terra também, não é? E nesse contexto do imediatismo, algumas pessoas vêm, faz campanha e se recebeu ele fica, e faz outra campanha e se não recebeu logo ele entristece e cai fora. Então é porque está preocupado muito com o imediatismo. Nasce rápido, mas da mesma forma que nasce rápido também perece rápido, né? E quando a gente vai trabalhar um outro contexto também das 3 sementes, com a boa semente, ou com a boa terra, né, dos 3 solos, com um solo bom, o que a gente vai pegar também é que há uma luta entre as sementes em cima de cada solo lançado. E a semente que vencerá é a que assentou raízes antes e que assentou e mais profundamente desceu sobre a terra. Então, assim, 4 possibilidades: beira do caminho, solo rochoso, entre espinhos, bom solo ou boa terra. Perfeito, as sementes foram lançadas, mas na medida que estão tentando buscar enraizar, vem aqui o maligno, ou vem aqui os cuidados deste mundo, ou vem aqui o escândalo por causa das perseguições. Mas quando o solo é bom, quando a terra é boa, a primeira coisa que traz como característica é a capacidade da raiz se aprofundar. E à medida que a raiz se aprofunda, então com muita naturalidade ela vai produzir frutos, não é? Então o que a gente observa também 3 descrições das pessoas cuja fé se tornam infrutífera. É bem destacado aqui, e não deve desanimar o crente verdadeiro também, que é o crente boa terra. Então, assim, está olhando aqueles que foram imediatistas e que cresceu rápido, perfeito, de boa. Está olhando aquela semente que foi lançada e veio as aves do céu e roubou também, os cuidados deste mundo, o maligno vem e arranca também, né? Perfeito, a sua preocupação como terra boa mesmo é não se preocupar com estas propostas das outras demais sementes, mas demonstrar que de fato você não só não se escandaliza, mas como você tem a capacidade de produzir, porque a sua raiz aprofundou, e se ela aprofundou, então o solo não vai ser aqui rochoso para imediatismo, nem entre espinhos para imediatismo, mas é terra boa mesmo, e terra boa logo vai crescer e vai produzir e trazer algo de satisfatório, né? O próprio Jesus está falando a 1 por 100, a 1 por 60 e a 1 por 30. Terra fértil é colheita abundante. Então, se você é terra boa, com certeza a colheita sempre será abundante. Ponto de vista de que a semente foi lançada aí, ela germinou no seu coração, ela cresceu, ela produziu frutos. E quando falamos de frutos, estamos falando aqui mesmo de toda a ação do cristão, de ter recebido a mensagem do Evangelho, de frutificar nisto também, proclamar este mesmo Evangelho, e no contexto de quem lança a semente, lançou a semente, mas daquele que foi terra fértil, ele vai produzir e produzir muito daquilo que Deus fez em sua vida. E assim, irmãos, para fechar, beira do caminho, não compreendem, o maligno vem e arrebata, solo rochoso, imediatismo, angústia e perseguição, e logo se escandaliza, né? Solo espinhoso, com muitos espinhos, também fala do imediatismo, cresce, mas logo os cuidados deste mundo vêm também e sufoca. Mas boa terra produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E com isso eu quero deixar esta outra parábola para vocês também, parábola do semeador. Mas como eu quero muito interagir com cada um de vocês,
neste contexto de estar cobrando para deixarem comentários, likes, inscrição no canal, compartilhar com outras pessoas. Esta mensagem do semeador, eu quero fechar trazendo uma proposta para vocês. E qual é a proposta? Vocês deverão comentar, e no comentário de vocês, vocês vão estar pedindo para que eu fale acerca de uma parábola das que não foram faladas ainda, das que não foram propostas ainda. E eu já falei para vocês aqui da primeira parábola mesmo, o sal da terra, né? Depois dos 2 fundamentos. Depois falei de meninos na praça e falei hoje o semeador que saiu a semear. E assim eu quero propor para vocês, comentem e peçam, põe aí, olha, queria ouvir a parábola tal, parábola X, parábola Y. E aqueles que vencerem ou tiver 2 propostas ou 3 propostas acerca de uma mesma parábola, a parábola que tiver mais proposta é esta que eu vou estar trabalhando com vocês, para vocês. E assim, esta parábola, ela terá a proposta de, na sexta-feira, eu estar falando e transmitindo para vocês, mas só vai valer a pena mesmo, eu só vou falar sobre a parábola que vocês, no comentário, pedir para que eu fale, e a que tiver mais votação é esta que eu vou falar na sexta-feira, de forma que todos, com certeza, serão abençoados, e eu terei também a convicção de que não estou trabalhando em vão neste quadro Café com Reflexão. E assim, quero deixar para vocês aí, beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, vocês possam enraizar em profundo para produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. Fiquem na paz, amados.